Olá, 5 de junho de 2019, as principais notícias desta quarta-feira. Agora você confere aqui na TV Difusora. Atividades marcam o Dia Mundial do Meio Ambiente no Maranhão. Polícia chilena investiga a morte de crianças maranhenses. Corpo das meninas deve chegar apenas no fim de semana na capital. Vamos conversar também com um dos sobreviventes da chacina conhecida como Massacre do Carandiru. Ele está em São Luís para uma série de atividades. E ainda, o Maranhão em Festa começam hoje as prévias juninas. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia aos amigos aí em Imperatriz, em Caxias, em Coroatá, em Santa Inês, em Açailândia, em Balsas. Um bom dia para você que acompanha a TV Difusora. Audiência aí do tamanho desse estado que é o Maranhão, a gente costuma dizer. Obrigado pela preferência aqui na TV Difusora. Equipe de jornalismo da Difusora toda reunida, preparada para levar o melhor da informação para você já começar o dia bem informado. Daqui a pouquinho tem Silvan Alves falando de segurança. Vamos trazer também Diogo Coutrinho, os bastidores da política. Já já o nosso giro pelo interior, em Caxias em especial e em Imperatriz também. Mas a gente começa esse programa de hoje, não poderia ser diferente. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos falar sobre as várias atividades que estão previstas para acontecer nesse Dia Mundial. Agora pela manhã, inclusive, há uma programação no Parque do Bom Menino, no centro da cidade. E é para lá que nós vamos agora com o Eduardo Ericeira. Olá, Eduardo, bom dia para você. Já tem horário para começar aí a programação? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A partir das 8 horas da manhã, de 8 até meio-dia, tem um circuito de saúde, um local bem sugestivo. Aqui tem muita natureza, respira esse verde. Também tem muitas pessoas que vêm até o local praticar atividade física. Eu vou pedir para mostrar aqui, ó, muitas pessoas chegam cedo para fazer a caminhada, para dar aquela corrida aqui no Parque do Bom Menino. A gente acompanha que já tem muitas pessoas aqui, olha aí, nas imagens, fazendo a caminhada matinal aí, acordando bem cedo para praticar atividade física. E nessa semana do meio ambiente, em especial aí, em homenagem ao meio ambiente, tem também falando sobre essa questão de atividade física, sobre a importância da saúde, tem muito a ver, está muito ligado essa questão do meio ambiente, também a prática de atividades físicas à saúde. Meio ambiente, tratar o meio ambiente com respeito, com responsabilidade, também é questão de saúde. Mas toda a área aqui do Parque do Bom Menino será aproveitada para outras atividades. Essa semana do meio ambiente que segue até o dia 7, com uma ampla programação aqui de atividades para conscientizar e sensibilizar a população acerca da necessidade do engajamento de todos nos cuidados com a natureza e também as responsabilidades com o planeta. Na ocasião, serão realizadas aqui no Parque do Bom Menino palestras, apresentações culturais, abordando temática da preservação do meio ambiente, oficinas de reutilização de materiais recicláveis, exibição de filmes educativos, plantio de mudas nativas, entre outras atividades. Como eu disse também, a questão da saúde será lembrada na programação de hoje, aqui no Parque do Bom Menino. Essa questão da saúde também é importante, com a questão de vacinação, teste de glicemia, aferição de pressão. Várias outras atividades serão realizadas aqui. No último dia, fechando, vai acontecer um plantio de mudas de árvores em uma escola aqui da capital, também bastante importante. Está envolvendo as crianças, a garotada, também nesse trabalho de extrema importância, que é a questão da preservação do meio ambiente. Então tá aí, Adalberto, programação aí hoje aqui no Parque do Bom Menino, seguindo por várias partes aí de São Luís, a partir das 8 horas da manhã, hoje aqui no Parque do Bom Menino. Tá todo mundo convidado para falar de saúde e também de meio ambiente. A gente volta com você, Adalberto. Legal, Eduardo, que o dia colaborou, né? Tá um sol bonito na ilha, então colaborou também com esse dia de hoje, né? Dia do Meio Ambiente, tem tudo a ver, né, Eduardo? Tá, e, portanto, o nosso Eduardo Ericeira volta daqui a pouquinho. São 7 horas e mais 5 minutos, 7 e 5. Olha, e por falar em meio ambiente, o Brasil é o quarto país que mais produz resíduos no mundo, hein, gente? Atenção, um dos desafios para a sustentabilidade é a reciclagem. Aqui na capital, uma cooperativa que funciona há quase 2 décadas é uma alternativa para um planeta melhor e para a geração de uma renda extra para as famílias que tiram do lixo o seu sustento. Veja na reportagem de Hugo Viegas. Alcione era cuidadora de idosos. Há cerca de 1 ano, ficou desempregada. Logo, soube que a cooperativa estava precisando de mais um membro. Não pensou 2 vezes. Para a gente é uma fonte de renda muito grande, porque daqui que a gente tira o sustento de forma geral, entendeu? As pessoas acham, criticam porque a gente trabalha com lixo. A gente não trabalha com lixo, a gente trabalha com reciclagem, sendo que fazendo um bem para o meio ambiente. Maria de Lourdes também tinha outra atividade.
era vendedora ambulante na região do centro de São Luís. Agora, como recicladora, a renda é até um pouquinho melhor. Mais um pouco. E é uma coisa fixa, né? Melhorou. Histórias de pessoas que viram oportunidades no que para muitos é lixo. Trabalho que, além de fonte de renda, é também fundamental para o meio ambiente. De acordo com o levantamento feito pelo Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, o Brasil é o 4º país que mais produz resíduos sólidos no mundo. Perde apenas para Estados Unidos, China e Índia. Mas somente pouco mais de 1% de tudo o que é produzido é reciclado. Na capital, a Cooperativa de Reciclagem de São Luís existe desde 2003, atualmente com 16 membros. É um trabalho muito dignificante, né? Muito bom para cada um de nós. Nós recolhemos todo esse material tirando do meio ambiente, tiramos em torno de 200 toneladas de material do meio ambiente e transformamos isso novamente, tanto em renda para quem trabalha aqui, como benefício para o meio ambiente. Trabalho que se mantém apesar das dificuldades. O antigo galpão pegou fogo. Mesmo assim, a atividade não parou. Todos nós vivemos disso aqui. Todos nós ganhamos disso aqui. Não é aqui para cá não vem lixo, vem material reciclável. E tudo que vem aqui se recicla e volta novamente por ciclo, novamente para ser reaproveitado de novo. E a natureza agradece, né? Projetos como esse merecem um incentivo, sem dúvida alguma, da própria iniciativa privada, além do poder público. É importante. Gente, vamos lembrar, hoje é dia do meio ambiente. Fica aquele alerta mais uma vez, né? A gente tem vários ecopontos espalhados pela cidade, mas o cúmulo do absurdo é você ver um lixão em frente a um ecoponto. Quer dizer, você está em frente ao local que você deveria fazer o descarte de forma correta e é feito de forma absolutamente equivocada. Então, cuidar do meio ambiente é pensar em você e pensar na coletividade também. É pensar o hoje, pensar o amanhã. E a gente precisa, mais do que nunca, ter esse tipo de visão, tá bom? Então, que a gente possa, cada um de nós, possa colaborar cada dia com um planeta melhor, que começa com a minha rua melhorando, a minha cidade melhorando. É assim que a gente vai pensar essa questão da sustentabilidade planetária, não é? Começa com as nossas atividades. São 7h08, 7h08. Autoridades chilenas investigam a responsabilidade pelas mortes das 2 crianças maranhenses que ocorreu na Cordilheira dos Andes, no Chile. Elas foram atingidas por pedras durante um deslizamento, a gente mostrou ontem aqui, e agora as investigações continuam lá no Chile. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Na escola onde as 2 meninas estudavam na cidade de Bacabal, as aulas foram suspensas nesta terça-feira. Cálida Carvalho Trabucci Lisboa, de 3 anos, e Isadora Pereira Bringel, de 7 anos, estavam em um passeio na companhia dos pais na Cordilheira dos Andes. As famílias estavam desde a semana passada no Chile e já se preparavam para retornar ao Maranhão. O passeio era um dos últimos roteiros do grupo no país. O avô de Cálida Trabucci, o ex-prefeito de Bacabal, Raimundo Lisboa, deve chegar a Santiago nas próximas horas para auxiliar os parentes no traslado dos corpos, que só devem desembarcar em São Luís no fim de semana. Eram 20 pessoas, de Bacabal aqui tinha Jorge Alberto, meu filho, com a esposa, e ela, Cálida, com o doutor Marcelo, a doutora Slávia, com seus 3 filhos. O doutor Marcelo também perdeu a sua filha Isadora, de 7 anos. Tem muitas pessoas aí imbuídas nesse propósito de nos ajudar o mais rápido possível a liberação dos 2 corpos, da Cálida e da Isadora. O grupo de turistas foi surpreendido por um deslizamento de rocha. As 2 crianças foram atingidas pelas pedras. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. A morte das maranhenses também ganhou repercussão na imprensa chilena. A governadora da província Cordilheira chegou a declarar que o local visitado pelo grupo é perigoso e, por isso, é sinalizado de que o acesso não é permitido. O Cajón del Maipo é uma zona perigosa. Informação contestada por visitantes e pessoas que testemunharam o momento em que ocorreu o deslizamento de pedras. Está cerrado, mas não para os peatones. Essa testemunha diz que o local não está fechado para pedestres. A mulher de Ademir Mendonça também foi atingida pelas pedras, mas passa bem. Não há nenhuma advertência por parte das empresas de turismo, tampouco as autoridades colocam placa de perigo. O gelo derrete, deixa as pedras escorregadias e as pedras caem. As autoridades chilenas investigam as responsabilidades.
Agora a participação de Silvan Alves, que apresentou agora há pouco aqui o Bandeira 2. Silvan está comigo aqui. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, vamos falar sobre o caso de uma vereadora que foi pega lá em Imperatriz com celular roubado, Silvan. Exatamente. Ela foi presa pela Polícia Civil e autuada em flagrante por crime de receptação. A vereadora Terezinha de Oliveira, ela vinha sendo monitorada. Hoje a polícia tem como fazer o levantamento. Esse celular ele tinha sido roubado agora em março desse ano. E aí a vereadora estava usando esse aparelho de telefone celular. Os policiais rastrearam, tinham um registro, né, feito pela vítima. Através desse registro, os policiais monitoraram e acabaram descobrindo que esse celular estava sendo utilizado pela vereadora. Eles foram lá, fizeram a prisão dela, a apreensão do aparelho de telefone celular, e ela foi solta, foi libertada, foi posta em liberdade, depois de ter sido arbitrada na própria delegacia. O delegado arbitrou uma fiança no valor de R$2.000. E ela vai ficar respondendo o processo por crime de receptação, né? É que ela diz que ter comprado esse aparelho, que não sabia, que era um aparelho roubado e etc. E aí ela acabou entrando por crime de receptação. Que situação, né? Silvan, lá em Santa Rita foi pego uma quadrilha. Agora, o mais interessante é o planejamento que essa quadrilha estava fazendo para roubar ouro, segundo eles, né? Num outro município, no caso Codó. E de quem seria esse ouro, Silvan? Olha, eles estavam planejando roubar a casa do falecido pai de santo Bita do Barão, que faleceu recentemente. E segundo as mensagens interceptadas no WhatsApp desses indivíduos aí que acabaram sendo presos, primeiro eles foram presos por causa de um roubo a uma farmácia. Eles assaltaram uma farmácia lá em Santa Rita e acabaram sendo presos lá numa ação feita pela Polícia Civil e Polícia Militar. Wanderson Lima Araújo, Claudenilson Costa Salles, Bruno Henrique Cruz e Jordan Felipe. Eles foram flagrados nessas mensagens de aplicativo, o WhatsApp, planejando o assalto que deveria ocorrer esse final de semana. Eles estavam de malas prontas, iam embarcar para a cidade de Codó, porque, segundo eles, o Bita do Barão morreu e deixou muito ouro enterrado lá na casa dele, lá no município lá de Codó. Então o objetivo deles principal era descobrir o local onde estava enterrado esse ouro lá e como fariam isso. Eles foram muito violentos, viu, Adalberto, lá no assalto lá da farmácia. E também o objetivo deles, a intenção deles era agir de forma violenta com as pessoas lá na casa do pai de santo falecido, para que essas pessoas apontassem onde o Bita do Barão teria supostamente enterrado grande quantidade de ouro. Que situação, né, Silvan? Quer dizer que os bandidos não estão deixando em paz nem quem já partiu Nem quem já faleceu, né? Imagina, né? Nem quem já faleceu. Complicado. Obrigado, Silvan. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. É o nosso Silvan Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão. São 7h mais 14. Confira agora o nosso giro de notícias. O Maranhão registrou 1.045 focos de incêndio nos últimos 5 meses do ano, de acordo com o relatório do programa Queimadas, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Segundo o órgão, o número representa um aumento de 63% em relação ao mesmo período em 2018. Até maio deste ano, o Brasil já contabilizou mais de 17 mil focos em todos os estados. O Maranhão ocupa a 5ª posição no ranking dos estados com maior número de focos, ficando atrás de Roraima, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís realiza até 8 de julho as inscrições para o processo de escolha unificado de conselheiros tutelares. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva durante o horário previsto na legislação municipal para o funcionamento do órgão. As inscrições podem ser feitas na sede do Conselho, nos horários de 2 às 6 da tarde e nas sextas-feiras de 8 da manhã a meio-dia, na Rua Parque 15 de Novembro, 326, Beira-Mar, no centro. Atualmente, 104 municípios do Maranhão já passaram pelo procedimento de cadastro de biometria e 25 estão em processo de coleta das impressões digitais, da fotografia e da assinatura. Um dos municípios que vai começar o procedimento é Pedreiras. Ainda no mês de junho, as cidades de Miranda do Norte e Cantanhede vão receber a comitiva da Justiça Eleitoral. O objetivo definido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão é concluir o processo de recadastramento biométrico em 2020. No próximo bloco, eu confiro o nosso giro pelo interior do estado.
E você vai ver ainda, depois do intervalo, John Coutrin destaca na política, prefeito de Barra do Corda e mais 5 pessoas são alvos de ação por ato de improbidade. Assunto para John Coutrin já depois do intervalo. Voltamos daqui a pouco com Bom Dia Maranhão, um instante só. São 7 horas e mais 19 minutos, ao vivo, de volta o Bom Dia Maranhão para todo o estado. Agora vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Infelizmente, o primeiro destaque da região Tocantina é de um acidente que aconteceu no dia de ontem. Olá, Luiz, bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Olha, um grave acidente aconteceu ontem à tarde no bairro Vila Nova. Resultou na morte de uma mulher que trafegava de bicicleta com uma criança no colo. Larissa Silva Souza ainda jogou a criança no chão, mas foi atingida por uma caçamba e não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações de testemunhas, a vítima, identificada como Larissa Silva dos Santos, de 24 anos, estava em uma bicicleta e com uma criança de aproximadamente 2 anos de idade no colo. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, Larissa vinha dessa direção e, ao dobrar nesse cruzamento, teria se assustado com 2 caçambas. A vítima, segundo relatos de moradores próximos ao acidente, jogou a criança para que ela não se machucasse. Já a Larissa caiu e teve parte da cabeça esmagada. A gente está investigando ainda para saber qual foi a caçamba, se foi a caçamba. E a gente está atrás dessa daqui porque essa contém tem uns vestígios de sangue aqui, tem umas manchas de sangue. A gente fez um teste agora aqui bem rápido e deu para constatar que existe sangue. Segundo o SAMU, as motocicletas continuam sendo o maior número na estatística dos acidentes de trânsito, com 89% dos registros. Estudantes de uma escola municipal aqui de Imperatriz participam de um projeto que inclui no aprendizado o cultivo de hortaliças. O objetivo também é incentivar as crianças a consumirem verduras e hortaliças. A gente planta alface, pimenta, couve, cheiro verde e cebola. O projeto desenvolvido pela Escola Municipal Santa Maria tem realizado hortas pedagógicas desde 2015 com alunos e professores. A gente observava a questão do xilito, do refrigerante, e às vezes a merenda escolar que é servida, eles não aceitavam. Principalmente quando tinha salada, alguma couve ou alface ou cheiro verde, eles ficam catando. Então a gente pensou, primeiramente foi na questão da alimentação, melhorar a alimentação, porque muitas vezes em casa também não tem essa alimentação saudável. As crianças se envolvem com plantação, manutenção, que vai desde regar o cultivo até a colheita, limpeza, higienização e, claro, a degustação. Toda hora que a gente vem aqui, a tia ensina pra gente qual a importância da planta, ensina um monte de coisa. Aí a gente já aprendeu quase tudo já. Eram essas as informações, Adalberto. Eu volto com você e até amanhã. Até amanhã, Luiz. Um ótimo dia para todos aí em Imperatriz. Infelizmente, gente, ontem à noite foi confirmado, nós checamos ainda há pouco lá em Imperatriz, um acidente, um atropelamento. 6 pessoas estavam na calçada quando um veículo desgovernado subiu a calçada e atropelou essas pessoas. Nós vamos ter mais detalhes ao longo da edição e também no portal MA10, mas já está confirmado que 2 pessoas infelizmente morreram, 4 estão hospitalizadas. Um acidente, foi feito um teste do bafômetro lá que indicou consumo de álcool da pessoa que dirigia, que estava ao volante, uma mulher de 19 anos. A gente vai levantar mais informações, mas essas são as primeiras informações já confirmadas lá em Imperatriz. Mais um acidente, quer dizer, 2 graves acidentes em menos de 12 horas praticamente, ontem lá na região Tocantina. Bom, nós vamos falar agora sobre Caxias. A vacinação contra a gripe cumpriu sua meta lá no município. Zé Carlos Oliveira tem mais informações. Olá, Zé Carlos, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia. A campanha nacional de vacinação contra a gripe alcançou mais de 43 mil pessoas aqui em Caxias. Os números foram divulgados pela Coordenação Municipal de Vigilância Epidemiológica e correspondem a 96% do público-alvo. Agora, a vacina estará disponível para todos os interessados. De acordo com a Coordenação de Vigilância Epidemiológica, a meta preconizada pelo Ministério da Saúde foi alcançada. Foi uma campanha boa, né? Apesar de ser uma campanha
longa e trabalhosa, né? A gente teve que realmente ir à cata desses grupos, né? No início estava um movimento pequeno, né? Mas a gente foi intensificando, criando estratégias, né? Após a meta cumprida com os grupos prioritários, as vacinas contra a influenza ficam disponíveis para todos os que tiverem interesse. Então, aquele grupo que não foi contemplado e que deseja se vacinar, ainda tem tempo, né? Pode procurar uma UBS. A campanha não foi prorrogada, apenas está se estendendo a esses grupos que não estavam contemplados antes. Até a próxima, Adalberto. Bom dia. Bom dia, Zé Carlos. Um abraço a você, a todos aí em Caxias acompanhando a nossa programação. Um ótimo dia, uma boa quarta-feira. Olha, o Aeroporto Internacional de São Luís recebeu o certificado operacional da ANAC. O documento comprova que o terminal atende às melhores práticas de infraestrutura e de segurança internacionais e que pode receber operações mais exigentes e ainda aumentar o número de voos com aeronaves de maior porte na localidade. O certificado operacional de aeroporto foi concedido pela Agência Nacional de Aviação Civil ao Aeroporto Internacional Marechal Hugo da Cunha Machado após o cumprimento de uma série de ajustes. A análise havia sido feita pelo órgão regulador em setembro do ano passado. Nós tivemos uma conversa com o regulador, com a ANAC. Na oportunidade, teve vistoria no aeroporto e alguns itens apontados foram sanados em sua plenitude pela equipe do aeroporto, que muito brilhante foi o trabalho deles e nós conseguimos mais uma vez mostrar esse trabalho que a Infraero vem fazendo no Brasil inteiro, administrando aeroportos. Operam regularmente no terminal 3 companhias aéreas, Latam, Gol e Azul, com 24 voos diários. Os principais destinos são Recife, Imperatriz, Guarulhos, Belém, Brasília, Cofins, Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de Janeiro. Na prática, o certificado deve deixar essa pista mais movimentada. É que a partir de agora, os usuários do transporte aéreo devem ter mais opções de voos. Com a publicação da certificação operacional de aeroportos, essa portaria ela foi revogada e todas as portas do aeroporto estão abertas para que a gente aumente a conectividade do Aeroporto Internacional de São Luís com o mundo. Além disso, o Aeroporto Internacional de São Luís já vinha apresentando um aumento na movimentação. Registrou no mês de abril o maior movimento dos últimos 2 anos, com mais de 127 mil pessoas transportadas. Cerca de 4.250 viajantes por dia. O volume é 15,3% maior que o computado no mesmo período do ano passado. Para concretizar a expectativa de aumento da movimentação, foram iniciadas negociações. É que as companhias têm liberdade para escolher como distribuem os voos. Nós estamos conversando com as secretarias que são envolvidas nesse processo para que a gente consiga juntos fomentar novos voos e aumentar a malha disponível para o público do estado do Maranhão. Participação agora aqui no Bom Dia é do John Coutrinho, nosso colunista de política. John, bom dia para você. Bom dia a todos. John, vamos começar falando sobre o prefeito de Barra do Corda e mais 5 pessoas alvo de uma ação por ato de improbidade, John. Isso, uma denúncia ao prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, do PCdoB. Ele foi denunciado por conta, Adalberto, uma ação civil pública, claro, uma denúncia feita contra ele em relação à construção de quadras poliesportivas irregulares. Quadras esportivas irregulares, erros no processo de licitação para a construção dessas 4 quadras em Barra do Corda. O prefeito e membros da comissão de licitação irão responder, portanto, por essas irregularidades. Há uma denúncia feita pelo Ministério Público em relação à documentação, prazos no processo licitatório que não foram cumpridos devidamente, ou seja, então, há essa denúncia feita pelo Ministério Público. Caso a denúncia, portanto, caso o prefeito seja ali, a denúncia seja aceita, Adalberto, ele pode então aí perder a função pública e ter os direitos políticos suspensos aí por 8 anos. O prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, que já responde também a outras denúncias, outras irregularidades em licitações no município de Barra do Corda. É bom lembrar que essa é a primeira fase. Em relação a essa denúncia especificamente, o processo está só começando. Foi apresentar a denúncia, mas há todo um trâmite, inclusive espaço para a defesa, enfim, até que se chegue então
até que a Justiça decida a respeito desse assunto e cabe ainda, lógico, depois também recurso, como manda a legislação brasileira. Ô John, foi aprovado, demorou, mas foi aprovado o crédito suplementar para pagamento de benefícios, quer dizer, o parecer pelo menos foi dado no sentido da aprovação. O parecer dado pelo deputado Hildo Rocha. Isso, estava demorando demais esse parecer. O deputado federal maranhense Hildo Rocha, do MDB, estava sendo cobrado por isso. Na comissão mista de orçamento, esse crédito suplementar de 248 bilhões de reais, Adalberto, para pagamentos previdenciários, pagamento do Bolsa Família, pagamento do benefício de prestação continuada, que refere-se ali, né, aos idosos, os carentes, que precisam também desse dinheiro. Portanto, na comissão mista de orçamento foi aprovado o relatório, vai ser votado no colegiado e o governo tem pressa, o governo federal, o governo Bolsonaro, para que se aprove isso. É necessário, Adalberto, porque corre esse risco de não se pagar. Vários beneficiários alocados diante desses benefícios do governo federal podem, então, ser prejudicados. Então, é preciso ter pressa já nessa aprovação. E o deputado federal Hildo Rocha, ele que era o relator, já apresentou parecer favorável do jeito que veio do governo federal, sem nenhum tipo de emenda. Então, portanto, agora vamos aguardar a votação desse colegiado. O governo Bolsonaro, então, aí é um alívio, por enquanto, em relação a essas despesas. Aprovado na comissão mista do Congresso Nacional. Ministério Público Federal, Lula pode ir a semiaberto com multa reduzida? Foi um parecer dado pelo MPF, Ministério Público Federal, enviado ao STJ, recomendando que ele já pode, então, cumprir o regime semiaberto, Adalberto, dentro do que aquilo que o próprio governador Flávio Dino falou logo no início, assim que o Lula teve a pena reduzida. Disse que caberia um procedimento jurídico, né, um artifício jurídico chamado de detração penal, ou seja, o Lula já tinha cumprido mais de um ano e assim que condenado, ou seja, pode-se então tirar aí esse um ano, reduzindo a pena para menos de 8 anos. E quando você tem uma pena menor que 8 anos, você pode pedir então progressão e para o semiaberto. O Lula pede isso. O que é o semiaberto? Ele poderia então trabalhar de dia e à noite cumprir a pena relacionada ao sítio, ao triplex do Guarujá, de 8 anos e 10 meses. Ainda há uma condenação relacionada também ao sítio de Atibaia, que ele recorre, mas estamos falando dessa primeira pena. Então, o Lula, a defesa alega o seguinte, Adalberto, que não há muita, se for concedido esse regime, não há muita segurança em relação ao Lula. Eles querem que ele cumpra o regime já aberto em casa. Ou seja, então, vamos avaliar como será o julgamento do STJ em relação a esse pedido. Foi apenas um parecer do MPF, cabe agora ao STJ se pronunciar em relação ao caso do Lula. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. O nosso colunista de política, John Coutrin, participando aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 32 minutos. No próximo bloco, você vai ouvir um dos sobreviventes da chacina conhecida como Massacre do Carandiru, em São Paulo. Ele está em São Luís, cumpre a agenda hoje, faz palestras, é escritor, inclusive, já aqui no Bom Dia você vai ver. E mais, vão começar hoje as prévias juninas, hein? São 7 horas e 32 minutos. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 36 minutos, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Olha, estão abertas as inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira. Fique atento, vamos ver. O procedimento de inscrição do Sistema de Seleção Unificada continua o mesmo. Basta entrar no site do SISU, verificar a pontuação e as vagas. Mas esse ano tem novidade. Pela primeira vez, a Universidade Federal do Maranhão adere à bonificação de 20% nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio para maranhenses. A Pró-Reitoria de Ensino afirma que a nova regra vai oportunizar estudantes do estado, mas esse grupo deve ficar atento para alguns detalhes no momento da inscrição. São candidatos que cursaram o nono ano do ensino fundamental e os 3 anos do ensino médio em escolas maranhenses. E aí a gente chama a atenção que podem ser tanto escolas públicas como escolas privadas. As matrículas acontecem de 12 a 17 de junho. O aluno que se enquadrar nos critérios, é possível verificar a pontuação
já com uns 20% a mais na nota. Segundo a Pró-Reitoria de Ensino da UFMA, a medida visa também diminuir a evasão em alguns cursos, como, por exemplo, medicina. Oportunizar mais vagas dos cursos da UFMA aos estudantes maranhenses, né, das escolas maranhenses especificamente. E o que é essa política de bonificação? Essa política de bonificação, ela oferece uma elevação de 20% na nota do candidato. Quem gostou da notícia foi a Elvira. Ela tem 2 graduações, mas sonha em cursar medicina. E esse ano vai prestar o vestibular mais uma vez, agora com mais otimismo. Estou estudando bastante, estou bem focada e é isso aí. Agora com a bonificação também vai ajudar bastante a gente aqui do Maranhão. Muito legal essa bonificação, acabou sendo fruto de um projeto, né? Deu certo e agora nós temos essa diferença em relação aos candidatos aqui do estado que podem ocupar as vagas das universidades aqui no estado do Maranhão. São 7 horas e mais 38 minutos. Confira comigo agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado, vamos ver? Vem comigo, a gente começa em São Luís, hoje com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada, mínima de 23, a máxima de 30 graus aqui na capital. Ontem, esses últimos 2 dias, tem caído uma chuva forte no fim da tarde aqui na capital, né? Lá em Imperatriz, céu parcialmente nublado a claro, a mínima 20 graus, gente. Olha a diferença, olha a amplitude térmica aqui, a máxima 33, quer dizer, né? Uma diferença bem grande aqui, de 20 para 33, uma diferença muito grande lá em Imperatriz. Geralmente há realmente essa diferença aí entre a mínima e a máxima. Lá em Balsas, hoje, céu parcialmente nublado a claro, umidade relativa pode chegar a 30% no horário da tarde. A mínima 19 graus, a máxima 32 graus. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa, parceria com o Labinética, Laboratório de Meteorologia da UEMA. Codó agora, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada na cidade de Codó. A mínima em Codó hoje, a previsão é de 21, a máxima 31 graus. Vamos para Carolina? Lá em Carolina, céu parcialmente nublado a claro, umidade relativa pode chegar a 27% também no horário da tarde. A mínima de 21, a máxima de 34 graus. E agora, o portal de entrada ali dos Lençóis Maranhenses Barreirinhas, hoje com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada, com acumulado diário de 3,7 milímetros. 24 é a mínima lá em Barreirinhas, 31 a máxima. Previsão do Núcleo Geoambiental da UEMA, Laboratório de Meteorologia, parceiro aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Agora veja como fica a Tábua de Marés. Na madrugada de hoje, por volta aí de 2 horas da manhã, maré baixa, você vê aí 0,6 metros. Daqui a pouco, quase 8 horas, né, 7h58 da manhã, maré alta, primeira maré alta do dia, 6,1, às 2h29 da tarde, nova maré baixa, você vê na tela, e 8h31, maré alta, outra vez, 5,6 metros e a tábua de maré aqui para a capital. Olha, foi um sucesso a segunda edição de uma feira que reúne sebos no Centro Histórico da capital. A feira aconteceu ontem à noite e os leitores aproveitaram. Maiane estava só de passagem, acabou fazendo uma ótima compra. Eu tô achando maravilhoso porque tem vários livros incríveis por preços acessíveis, né? Livros sobre o Maranhão, sobre a nossa cultura. Então eu acabei de comprar um aqui sobre o Bumba Meu Boi, assim, muito abaixo do preço, então eu estou muito feliz. Úrsula também vai levar um livro para casa e com um preço bem mais em conta. Eu estou olhando aqui o dicionário de espanhol. Está até mais barato do que em outros lugares. Assim como elas, muita gente veio aproveitar a Feira das Tralhas, projeto que reúne sebos em atividades na capital. A ideia vem se concretizar diante de anos que a gente já tem um trabalho itinerante, né? E participamos da Feira do Livro Municipal e daí a gente percebeu que a questão de acessibilidade financeira é um dos itens que dificulta a classe mais baixa, que se chama, né, de acessar um livro. É a segunda edição da feira no Odilo Costa Filho. É possível encontrar livros de todos os gêneros, além de CDs, vinis e revistas em quadrinhos. Mas quem frequenta os sebos sabe que não é só isso, não. São pessoas também que gostam do ambiente, porque no sebo você encontra outros fãs, né?
de livros, desses produtos, então aí rola aquele bate-papo, aquela troca. E é justamente esse ambiente que atrai pessoas como Júlio, amante de boas obras, não importa se usadas ou não. O sebo acaba vendo com outro paradigma, né? Que você pode comprar livros num preço mais acessível. O fato de ter sido usado por alguém não quer dizer nada. Pelo contrário, ó, esse livro aqui, ó, Carlos Lima, sobre o Divino Espírito Santo. É uma boa, sempre é bom a gente praticar, fazer cultura e ler também, porque a leitura ela nos dá uma perspectiva histórica, filosófica, cultural, né? De ter esse acesso à memória, né? Isso é muito importante. Muito legal, parabéns pela iniciativa, que inclusive é extremamente sustentável, né? Hoje, dia do meio ambiente, dia mundial, te aproveito para valorizarem essa atividade. São 7h43. No dia 2 de outubro de 1992, o mundo ficou chocado com uma chacina que ocorreu no Brasil, ficou conhecida como o Massacre do Carandiru. A intervenção da Polícia Militar do Estado de São Paulo para conter uma rebelião na casa de detenção do Estado causou a morte de 111 detentos. Aqui no Bom Dia, agora, você confere uma conversa com um dos sobreviventes do massacre e hoje militante de melhores condições do sistema carcerário brasileiro, é o Sidney Salles. O Eduardo Ericeira está ao lado dele. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente conversa aqui, como você já falou, com o Sidney Salles, que é sobrevivente do massacre do Carandiru e militante de melhores condições do sistema carcerário brasileiro. O Sidney chegou aqui na capital maranhense, em São Luís, no domingo. Desde segunda-feira participa de uma série de atividades que ainda acontecem nesta semana. Ô Sidney, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Você chegou aqui no domingo, segunda-feira já fez atividade. Fala um pouquinho pra gente da programação. São várias palestras que você está concedendo aqui em São Luís, não é isso? Justamente, atendemos a CEAP na segunda-feira, onde atendemos o Complexo São Luís. Foi, para mim, incrível a forma como eu vi o implantamento do governador Flávio Dino dentro do sistema carcerário, né? Esse novo modelo de oficinas, de humanização, de fábrica de bloco, malharia, para que as pessoas não fiquem ociosas, né, no sistema carcerário, e a forma também a qual para mim surpreendente, né, essa implantação para que as pessoas possam ser inseridas dentro do mercado de trabalho e ser ressocializadas. Tá. Até quinta-feira você tem palestras também com empresários, também com outros, na FUNAC também, outros grupos aí de pessoas que estão privadas de liberdade, não é isso? Justamente, hoje nós atendemos a FUNAC, a APAC, né? Amanhã também teremos uma palestra também juntamente com alguns empresários e na sexta-feira temos mais 2 programações. Agora, falando da questão das palestras, você com certeza, certamente fala dessa situação, você viveu, como a Adalberto bem falou, essa situação, esse episódio que ficou marcado na história do país. Conta pra gente, relata pra gente como é que foi, como é que ficou sua vida após esse momento, Sidney. Então, após o episódio do Massacre do Carandiru, né, que o maior presídio da América Latina, e com aquela carnificina que teve para mim, um Camboja, um Auschwitz, entendeu? Aquela falta de controle, que eles poderiam ter cortado a alimentação, água, luz, para controlar aquela situação da melhor maneira possível. Mas como isso não aconteceu, veio a calamidade pública, que eu acho que foi o start que talvez o sistema carcerário deu para que o Estado pudesse se tornar ausente, e pelo fato do Estado não se importar com aquela circunstância, essa calamidade pública que nós temos visto aí. Você estava no pavilhão que era ocupado por grande parte dos presos, a maioria dos presos do Carandiru, e a quantidade de agentes penitenciários, a gente conversava agora há pouco, Adalberto, era insuficiente para cuidar de todos os presos, não era isso? Justamente, tinha 2.500 detentos só no pavilhão 9, em todo o presídio tinha 8.000 detentos e apenas 20 agentes penitenciários para cuidar de 2.500 pessoas no pavilhão 9. Tá. Sidney, após esse momento, como eu relatei aqui, você já passou por outras fases da vida, passou pelo mundo das drogas, lançou um livro, hoje cuida de centro de reabilitação. Fala um pouquinho pra gente do pós-Sidney, após essa situação que aconteceu no Carandiru. Após eu sair do Carandiru, eu me tornei um dependente químico e com isso eu fui para um centro de reabilitação e lá eu tive a oportunidade de conhecer o desembargador Antônio Carlos Malheiros e o José Carlos Marion, que foram as pessoas que na realidade me incluíram dentro do contexto social, entendeu? Pedindo então para mim fazer a minha própria biografia, né, que é esse livro Paraíso do Carandiru, e logo em seguida, quando eu recebi alta do centro de reabilitação, eles
juntamente comigo, alugamos uma chácara e abrimos nosso primeiro centro de reabilitação para pessoas que fazem uso de substância psicoativa, psicotrópica e alcoolismo. E hoje, passado já 25 anos, nós temos hoje 5 centros de reabilitações, né? Ou melhor, 3 para pessoas em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal, moradores de rua que têm os vínculos rompidos e fragilizados com seus familiares, e 2 centros de reabilitação para pessoas decorrentes quanto ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Sim, só para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixa para os governos e também para a própria população que dizem às vezes que o preso não tem condição de se ressocializar, que aquela antiga velha frase que é muito à tona, que bandido bom é bandido morto. Qual a frase, qual a mensagem que você deixa em relação a isso para as pessoas que estão nos acompanhando? Então, até então não tinha tanta esperança da modificação do sistema carcerário. Mas ao conhecer o governador Flávio Dino lá nos Estados Unidos, que nós fomos convidados para o Brasil Conference a palestrar na MIT, na Harvard, eu vi a proposta que ele estava fazendo para dentro do sistema carcerário, e isso sempre foi o nosso sonho, sabe, esse modelo APAC, mas assim, com a implantação social, educativa, humanização, e foi o que eu vi ontem no Complexo São Luís. Então eu trago uma mensagem que eu acho que muitos governadores e pessoas que estão envolvidas no sistema carcerário teriam que vir visitar o Maranhão. E principalmente também provocar talvez até uma visita do nosso ministro Sérgio Moro para ver esse modelo, para implantar em outros estados essa nova modalidade. Ok. Conversei aqui, muito obrigado, Sidney, pela sua entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Tá aí, Adalberto, voltamos com você. A gente conversou com o Sidney Salles, que é um sobrevivente do massacre do Carandiru e agora é militante também de melhores condições do sistema carcerário brasileiro. Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao nosso entrevistado também pela participação aqui no Bom Dia. Uma história de vida, né, relatada inclusive nessa obra do Sidney, vindo agora falar a respeito desse assunto e das melhorias, inclusive, do sistema penitenciário nacional. Precisamos, né? São 7h49, 7h49. Vamos falar agora de São João, porque o colorido dos arraiais e os sons das festas juninas também trazem impacto para a economia local, sobretudo no comércio informal. A estimativa é que cerca de 60 milhões de reais sejam movimentados na maior festa do calendário no estado. Nesta loja, a procura por artigos ligados às festas juninas já é grande. Flaviane é decoradora. Nesta época do ano, já sabe. Nesse período de São João, a maioria das pessoas que fazem aniversário geralmente é Chico Bento, é arraial, é sempre em tema mesmo de São João. Do Bumba Meu Boi agora, que está bem típico, ou então de quadrilha. Rose também aposta no clima junino para a empresa dela. No período junino tem que ter investimento para decorar, para o cliente voltar, né? Se sentir agradável ao clima junino, que é um dos melhores aqui da ilha, né? E o período deve ser realmente bom para a economia do estado. De acordo com o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, a expectativa é de que as festas e arraiais cheguem a movimentar mais de 60 milhões de reais este ano, 20 milhões somente aqui na capital. Este economista e professor universitário explica que vários fatores são analisados para que se possa chegar a essa estimativa, como investimentos feitos pelo poder público. Leva-se em conta o investimento, o gasto do governo do estado, de diversas prefeituras e ainda também de algumas empresas privadas na promoção dos diversos arraiais. Tem também as estimativas de gastos, tanto dos maranhenses quanto dos turistas nos arraiais, né, movimentando aí a partir das barracas de alimentação, das bebidas, né. Outro ponto que ele destaca é que a maior parte do dinheiro é movimentado por moradores das próprias cidades e não por turistas. A maior parte é uma coisa que está bem estabelecida, né, aqui no calendário do Maranhão, principalmente da ilha, mas esse ano houve uma campanha nacional, né, destacando as festas juninas, e espera-se que haja um movimento crescente de turistas, né, em comparação, por exemplo, ao que houve no ano passado. E já pode tirar as matracas da gaveta, que as prévias juninas vão começar. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Erceira, de volta aqui no Bom Dia. Eduardo, tudo pronto, preparado? Começam hoje, né?
Isso mesmo, Adalberto, a partir das 18 horas na Casa do Tambor de Crioula e claro, vai ter essa manifestação cultural também importantíssima, muito conhecida em todo o mundo, que é o Tambor de Crioula, a partir das 18 horas desta quarta-feira, dia 5, e essas prévias seguem até o dia 15, sempre às quartas-feiras, com o Tambor de Crioula na Casa do Tambor de Crioula, que fica no Centro Histórico aqui de São Luís, na Rua da Estrela, e também nas quintas, sábados e domingos, quintas, sextas, sábados e domingos na Praça Nauro Machado, também no Centro Histórico, bem pertinho ali da Casa do Tambor de Crioula, com muitas manifestações culturais, folclóricas aqui do São João, do estado do Maranhão. Como eu disse, na quinta-feira também, dia 6, já tem programação na Praça Nauro Machado, por manifestações culturais típicas do folclore maranhense, e aí também as apresentações começam a partir das 19 horas. Na sexta-feira, a programação na Nauro Machado será com Cacuriá de Dona Teté, Boi Brilho da Ilha e Boi Barrica a partir das 18 horas. No dia 19 começa a temporada aí sim oficial do São João aqui do estado do Maranhão, nos vários arraiais montados, espalhados por toda São Luís e também no interior do estado. A partir do dia 19 tem o Arraial do Ipen montado no Centro Social dos Servidores do Maranhão, no Calhau, também na Praça Nauro Machado, também a partir do dia 12 ao dia 15, além dos arraiais oficiais. O São João estará também em arraiais montados, em terreiros montados nos bairros da Cidade Operária, João de Deus, Anil, João Paulo, Liberdade, Anjo da Guarda, Largo de Santo Antônio, entre os dias 22 e 29, também no bairro do Coajape, do dia 1º ao dia 13 de junho. Por lá também já teve início algumas brincadeiras que estão sendo apresentadas. Adalberto. Obrigado, Eduardo. É o nosso Eduardo Ercila fechando aqui o nosso Bom Dia Maranhão. Bom Dia termina agora, outras notícias do portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã e uma das entrevistadas será a defensora Lindevânia Martins, que é do Núcleo de Defesa da População LGBT. Nós vamos falar sobre o lançamento do projeto Respeitar a Diferença, Viver Sem Violência. Amanhã também é Dia Nacional do Teste do Pezinho. Vamos falar sobre essa importante triagem neonatal no Bom Dia desta quinta-feira. A gente se encontra amanhã, então. Ótimo dia para você, tudo de bom. Até amanhã às 7 com Bom Dia Maranhão. Até lá.